Olá, pessoal, tudo bem? Então, não sei se é bom dia, não sei se é boa tarde, não sei se é boa noite, não sei que horas que você está vendo esse vídeo, não importa, né? O importa é que assim, mesmo distante, eu espero que você se esteja sentindo o meu abraço, tá bom? Bom, para essa aula, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai estar falando de um comando que é similar ao comando da aula passada, que foi o comando if-else que nós vimos, certo? E agora vamos ver qual é esse comando? Olha lá para a tela. Bom, a gente vai estar falando sempre de estrutura de um programa, né? Não tem jeito, não tem como a gente lançar um novo comando sem a gente revisar a estrutura de um programa. Então, lembrando que o nosso conteúdo ele é acumulativo, né? E a toda aula a gente vai estar sempre relembrando a estrutura de um programa. E o comando novo é aquele ali, ó, objetivo 2, é o comando switch case, tá bom? Vamos começar então? Vamos ver uns exemplos? Eu montei aqui um exemplo com algumas considerações e algumas observações. Então, vamos lá que eu vou dividir agora com vocês, tá bom? Vamos começar pelo objetivo. Nesse contexto, a gente pode afirmar que o comando case possui a mesma função do comando if, como eu já havia falado. Então, vamos conhecer a sintaxe? Ó. Primeiro, através dessa estrutura, definimos formas simples de desvios no código a partir de uma única variável ou expressão. Então, vamos para a sintaxe desse comando, né? Essa é a estrutura básica, eu tenho ali o escolha. Se eu pudesse fazer a leitura desse comando, eu falaria escolha num. Então, caso 1, imprima na tela uma mensagem. Dentro desse case 1 aqui, eu poderia ter cálculos, eu poderia ter comando de leitura, ok? Eu poderia ter toda a estrutura de um programa aqui dentro, tá bom? E o default aqui, ele assume o mesmo papel do else, ou seja, caso não seja, o valor não seja 1, então, olha, o valor está o quê? Inválido, que é o que mostra aqui na mensagem. Tá bom? Eu tenho aqui esse comando break que eu queria estar dividindo com vocês, que no caso é parada, né? Uma parada. Eu queria estar dividindo com vocês, mostrando para vocês na prática a função dele, ok? Então, vamos lá. Eu vou dar uma mini... Vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho a estrutura, né, daquele mesmo programinha ali, só da sintaxe para que você possa ver. E eu vou colocar para executar esse exemplo aqui com o switch case. Caso for 1, tá lá comando case. Se não for 1, vai imprimir válido. Então, olha só. Com o break, eu vou botar para rodar. Então, eu vou botar aqui 1. Vai aparecer na tela comando case. Legal. Vou botar para rodar de novo. Vou colocar aqui 0. Valor inválido. Tá lá. Se eu retiro o break, olha lá. Retirei ele, coloquei ele, transformei ele em comentário, porque eu coloquei 2 barras, ele ficou cinza. E eu vou botar para rodar de novo. Vou botar o valor 1. Olha o que vai acontecer. Comando case e inválido, ou seja, apareceram as duas mensagens, Isso significa que o comando break, ele é, no caso, né, obrigatório. Ali, nesse contexto, ele é obrigatório, porque ele faz com que pare somente naquela primeira condição, tá bom? Bom, vamos lá voltar para o PowerPoint. Agora, a gente está aqui com outro exemplo na tela. Vamos lá. O exemplo é bem simples, a gente pode perceber que um número informado é atribuído pela variável, no caso, ST, na linha 5, né? Na linha seguinte, ele é transferido para a variável mês, no caso, né, a conversão dele, a transferência do valor informado para a variável mês foi necessária porque o objeto ST não poderia ser utilizado como variável na estrutura switch. Sabe por quê, pessoal? Porque trata-se de um tipo de variável string, ok? E para ser possível utilizar uma variável na estrutura switch case, ela deve ser de um dos tipos inteiro, no caso byte, short, int ou long, ok? Nesse caso, o texto contido no objeto ST, na variável ST, foi transferido para uma variável do tipo inteiro, que foi o que aconteceu aqui na linha número 6. Tá bom? Das linhas 7 até 14, como mostra na tela, inicia um
processo de verificação com os demais valores, certo? No caso, vai estar aparecendo o mês referente ao número. Então, número 1, mês de janeiro, número 2, mês de fevereiro, tá bom? Bom, você pode ler a sintaxe desse comando da seguinte forma, eu já havia falado. Então, vamos lá, escolha mês. Caso for 1, a variável ST recebe janeiro. Caso for 2, a variável ST recebe fevereiro, tá bom? Bom, e assim por diante, pessoal. Isso vai se repetir. O que eu tenho aqui nessa próxima tela, aqui no caso é a continuação, são somente os outros valores recebendo os outros meses. E continua ali a variável ST recebendo os meses, tá bom? Então, tenho aí apenas uma sequência. A partir desse momento, eu já tenho ali na linha 45 aparecendo o comando default, que assume a condição similar à do comando else quando usamos o if. Ele será executado caso o valor lido na variável mês não seja nenhum valor do número 1 ao 12. Caso o usuário, por exemplo, digite 13, a variável ST receberá a mensagem mês inválido. Logo em seguida, o comando switch case é finalizado na linha 49, lá com as chaves fechadas. E em seguida, o comando joption pen show message dialog exibe na tela o conteúdo da variável ST, bem como a mensagem você escolheu o mês, né? Somente no final das condições é que foi colocado o comando de impressão. Eu poderia muito bem ter colocado o comando de impressão a cada case, não tem problema nenhum, tá bom? Bem, pessoal, por hoje é só, né? Esse comando, como ele é similar à estrutura do if, né? Em termos de função e funcionalidade, ele não é um comando difícil, tá bom? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, retorna, tá? Veja novamente o vídeo e é isso. É sempre bom estar aqui com você. É muito complicado falar, eu estou imaginando aqui vocês na minha frente. É isso que me dá força, tá bom? Um beijo e até a próxima.